Jó era um homem fiel, temente a Deus, se desviava do mal, mas ainda assim sofreu os horrores que estamos estudando. Teria falhado o fundamento de que só colhemos o que plantamos? Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Eu convido você, evidentemente, para dar o like, que é muito importante, curte, compartilha, mas quanto a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, é para você se inscrever. E eu quero lançar um desafio. Se você já é inscrito, você conseguir pelo menos mais uma pessoa, ao menos mais uma pessoa para se inscrever. Aí, se você se inscreveu, conversa aí com o filho, com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, um amigo, uma amiga. Consegue pelo menos mais um. Vamos dobrar esse número de inscrição aí, que isso aí é muito importante para o trabalho, é importante também para a gente alcançar um maior número de pessoas. Nossa lição 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Este é o tema proposto. Vamos então ao texto áureo. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais perece? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Vamos logo adiantar, né? Transcendente é o termo que a gente deve usar para Deus, para dizer que Deus é superior em muito, uma superioridade infinita a nós seres humanos. Então, como nós somos aí um grãozinho de areia no deserto e Deus é o criador do universo, Deus pode tudo, Deus tem controle sobre nossas vidas e nós dependemos de Deus para tudo. Eu sei que a maioria das pessoas para quem eu falo isso tem plena consciência disso, como eu. Mas a humanidade pode ser dividida também em duas partes, né? As pessoas que têm consciência do poder de Deus e as pessoas que não têm consciência, mas o poder dele continua sendo o mesmo. Creiam mais pessoas, creiam um maior número ou creiam um menor número. O poder de Deus continua sendo todo o poder nos céus e na terra. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está em Jó capítulo 4, versículos de 1 a 8, também Jó capítulo 15, versículos de 1 a 4 e Jó capítulo 22, versículos de 1 a 5, que passo a ler e comentar agora. Jó capítulo 4, a partir do versículo 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecidos fortificaste. Versículo 5 já. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Agora, a partir de Jó, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Então respondeu Elifaz o temanita e disse:
Aí fica esse versículo, fica igual àquele do capítulo anterior que nós lemos, porque essa história de Jó, nesse texto que a gente vai estudar hoje, nesse ponto, ela transcorre. Jó está doente, pobre, e aparece, vão visitá-lo 3 amigos. Um deles é esse Elifaz. Não vou nem falar o nome dos outros para não dificultar o entendimento, né? Até porque possivelmente vai ter uma lição para cada um. Mas o Elifaz, então, ele fala, Jó responde, depois Elifaz fala de novo, depois Jó responde de novo, fica nisso. O texto bíblico é um livro poético, mas a poesia se dá dessa forma no livro de Jó. Então, por isso que a gente está repetindo agora no capítulo 15. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, versículo 2, porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus, e diminuis. Jó, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, a mesma coisa acontecendo, por isso que passamos do capítulo 15 para o 22. Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. Versículo 3. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Versículo 4 agora. Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? E o versículo 5, o último de nossa leitura, porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? O objetivo geral da lição será destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Essa expressão é um termo que vem sendo usado na revista para descrever Jó, né? O patriarca, o homem de Uz, e assim por diante. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa. Então, justiça retributiva é um termo que não é muito comum da gente ouvir. Esse retributivo é derivado de retribuir. Então, justiça de estar as pessoas sendo retribuídas por aquilo que fez. Fica esse sentido. Ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Esse termo ortodoxia, melhor a gente explicá-lo, o antônimo de heterodoxia. Assim como o ortodoxo, ele é o antônimo de heterodoxo. Ortodoxo é o sentido de conservador, é o sentido de se manter aos fundamentos, de se manter às tradições, de se manter ao que se é comum, geralmente ao longo de muitos anos. Então, quando a gente fala das Escrituras,
é recomendável que a gente seja ortodoxo. É necessário que a gente divulgue, que a gente defenda uma doutrina ortodoxa. Porque se for uma doutrina heterodoxa, aí seria algo que a todo momento qualquer um pode ficar inventando, né? Então, já que falamos nisso também, então vamos pegar logo a carona, né? Eu já havia feito a lição passada, mas parece que logo depois de eu ter ela gravado, aí surgiu aí no meio evangélico, vamos chamar de evangélico, né? Porque assim as pessoas vão se definir. Surgiu no meio evangélico, aí um dado pastor, tem 200 mil inscritos no canal dele, e esse pastor disse que a Bíblia precisa ser atualizada. E a defesa dele era basicamente em relação a como a igreja deve tratar as pessoas que são homossexuais. Tratar no sentido teológico, no sentido bíblico, no sentido da comunhão. Isso foi o que ele falou, uma heterodoxia, ou numa linguagem mais simples, talvez seja a maior heresia do século XXI. E ele disse, e pasme, teve pastor de igreja grande pentecostal que foi às redes sociais defendê-lo. Digo isso para vergonha nossa, como diria o apóstolo Paulo. Isso é uma heresia, é uma heterodoxia, e a maneira correta de abordarmos uma situação dessa é dizer que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou todos vós que estáis oprimidos, conforme a tradução. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Esse eu vos aliviarei significa também aliviar do pecado. Mas por que tem que aliviar do pecado? Porque se não for aliviado do pecado, não pode entrar no reino dos céus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo escreveu: nem os fornicadores, nem os efeminados herdarão o reino dos céus. O evangelho ortodoxo, o evangelho tradicional, o evangelho baseado em doutrinas bíblicas, ele não pode deixar essas verdades de fora. Por isso que essa colocação, ela, do ponto de vista teológico, ela é descabida. Isso é uma antipregação. E o próprio Paulo, o apóstolo Paulo disse: se vier alguém pregando um evangelho diferente desse, seja anátema. Se vier até um anjo pregando o evangelho diferente desse, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. E se eu mesmo, dizia o apóstolo Paulo, vier pregando um outro evangelho, seja anátema. Pois é, o recado está dado, segundo as Escrituras. Então isso aqui, já que aparece esse termo aqui, então quando fala nesse sentido de ortodoxia e heterodoxia, é sempre isso. Ortodoxo, heterodoxo, sempre quer dizer, esse orto é da pessoa conservadora, que mantém, que defende o tradicional, que defende os fundamentos, que defende aquilo que está baseado em escritos, em material escrito. E o heterodoxo é aquele que resolve mudar qualquer coisa a qualquer momento. A ideia é essa, porque esse termo vai ficar aparecendo aqui nessa lição. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, os pecadores no contexto da justiça retributiva, capítulo 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa, e capítulo 3, os pecadores diante de um Deus infinito. Então, vamos ao capítulo 1, os pecadores no contexto da justiça retributiva. O que é retributiva? De retribuir. Deus estaria retribuindo aquilo que você plantou, aquilo que você semeou. Da maneira bruta, isso está sendo colocado por Elifaz diante de Jó, e é isso que nós vamos
nos propor a explicar, a clarear melhor nessa videoaula. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia. Ortodoxia a gente já explicou, né? Da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Então, ele estaria defendendo que essa retribuição de Deus estaria dentro de uma ortodoxia. Mas fica claro que ele comete deslizes nessa exposição, nessa conversa com Jó. Isso fica muito claro ao final do livro, porque o próprio Deus diz que esses 3 amigos, e ele é um deles, acusaram a Jó sem causa e diz que eles estão em grande perigo. É o próprio Deus que fala. E Deus mesmo orienta que eles vão até Jó para pedir que Jó orem por eles, para que eles então sejam perdoados, porque o próprio Deus diz: eu aceitarei a oração de Jó, mas não vou aceitar de vocês. Então isso mostra que ele estava fazendo uma má aplicação dessa doutrina. É isso que nós vamos transcorrer aqui e você vai também entender melhor. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Isso quem está defendendo? Ele faz. Abre aspas. Segundo eu tenho visto, os que lavram em iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Fecha aspas. Para ele nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e, por isso, recompensa os bons e pune os maus. O Novo Testamento também atesta este princípio. Abre aspas. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Fecha aspas. Texto de Primeira Epístola de Pedro. Portanto, ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Lembrando, ele está equivocado. Ele está fazendo uma má aplicação dos fundamentos bíblicos. Eu vou sempre pontuando isso e ao final, se você acompanhar até o final da lição, vai ficar bem fácil de você entender isso. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Aqui tem 2 questões. Ele aplica fundamentos bíblicos, mas a aplicação direta no caso de Jó estava errada. Há um princípio de lógica
que diz o seguinte: premissa e conclusão. E ele mostra o seguinte: quando você toma uma premissa errada, isso pode levar ou leva a uma conclusão também errada. Então se faz muito esse exercício até na introdução da lógica. Bota uma frase do tipo assim: todo camelo tem 4 patas. Essa é uma premissa. Aí faz a segunda: todo animal de 4 patas voa. Aí o professor vai e explica: bom, então, partindo dessas 2 premissas, a gente pode afirmar que todo camelo voa. Saiu um absurdo. Mas note que a primeira premissa ela era correta. Todo camelo tem 4 patas. A segunda é que era errada. A segunda era que era um absurdo. Mas basta que tenha uma errada para contaminar todo o resto do pensamento. Isso acontece na Bíblia quando Jesus é tentado. Porque o inimigo vira para ele assim: se tu és filho de Deus, estavam no lugar alto, aí ele disse para Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para que não tropeces com teu pé. Essa premissa estava correta, porque isso realmente está escrito. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus respondeu: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ora, a Bíblia ela precisa ser usada levando em consideração as premissas adequadas para cada caso. Disso aí é que vem a palavra de Deus. Então, esse caso de Elifaz vai mostrar bastante isso. Ele usa alguns fundamentos bíblicos para dizer que Jó estava em pecado. E depois ele vai receber uma repreensão tão grande que essa repreensão chega a vir direto do próprio Deus. Ou seja, tudo que mas então tudo que Elifaz falou estava errado? Não. Tem fundamentos ali que ele coloca que são verdadeiros. O problema foi como ele aplicou isso diante de Jó. Você vai entender melhor. Vamos em frente. O patriarca Jó não aceita a tese de Elifaz e, por isso, sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele, Jó, era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera por meio de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Tem uma passagem bíblica, capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus, acompanhado dos seus discípulos, se aproxima de um cego. E quando eles estão a certa distância, se aproximando, alguns discípulos perguntam a Jesus, se referindo ao cego: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Ele ou seus antepassados? E diz o texto sagrado que Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas ele nasceu cego para que nele seja manifesta a glória de Deus. Isso está lá no início do capítulo 9 de João. Aí você pode depois ler esse capítulo por completo. Vai ser uma página de Bíblia. Dá para você ler. E diz o texto que Jesus em seguida cuspiu no chão, fez um lodo de argila, com um cuspe, e passou nos olhos daquele cego e disse: vá até o tanque de Siloé e lave os seus olhos.
E o texto vai percorrendo, pelo menos parte eu preciso contar, porque pode sempre ter alguém que não é familiarizado com essa passagem. E diz o texto sagrado, a Bíblia, que esse cego, ele saiu. A Bíblia não explica os detalhes de como ele chegou até o tanque de Siloé, dado que ele era cego, que tipo de ajuda ele necessitou e que tipo de ajuda ele obteve, mas o ponto é que ele chega até lá. Ele lavou os olhos e passou a enxergar. É um milagre curioso, porque ele passou a enxergar fruto do milagre do Senhor Jesus. Mas a primeira coisa que ele viu não foi Jesus, porque ele estava no tanque de Siloé. E o texto vai discorrendo e depois ele vai se apresentar aos fariseus e aí começa toda a conversa, você foi curado, não foi curado, o homem que te curou é pecador, não é pecador, e assim por diante. Mas ele finalmente reencontra Jesus e então ele agradece e adora Jesus. Mas por que a gente está trazendo isso aqui? Essa questão: quem pecou para que ele nascesse cego? Ou seja, é um sofrimento muito grande para a pessoa que é cega. Então eles partiam do princípio que alguém tinha que ter pecado, aquilo tinha que ter uma consequência, e mais, vinculavam a consequência dos pais nos filhos. Essa questão, ela era uma questão antiga e Deus vinha o tempo todo corrigindo isso. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículos de 20 a 30, portanto apenas 10 versículos. Deus fala por meio do profeta Ezequiel: os filhos não levarão a iniquidade dos pais, e os pais não levarão a iniquidade dos filhos, mas a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, lá cerca de mais de 400 anos anterior a essa passagem do milagre de Jesus, já havia essa questão e Deus estava ensinando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pecado do pai não tem nada a ver com a condição do filho, é a própria Bíblia que ensina isso. Mas isso está presente, aí agora a gente volta ao livro de Jó, que é um livro antigo, é Antigo Testamento, é bem antes de Ezequiel. E essa questão está sendo proposta, então, por Elifaz. Olha, se você está pobre, perdeu tudo, se você está doente, então você pecou. É essa a tônica da conversa de Elifaz, e mais uma vez, Elifaz está equivocado, estava enganado. A síntese do tópico 1 é: Elifaz traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Capítulo 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Em seu segundo discurso, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Abre aspas. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Fecha aspas. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, Elifaz ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras de vento. Um texto entre aspas aqui. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. A partir do versículo 7 do capítulo 15, Elifaz apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Abre aspas. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Fecha aspas. Há entre nós encanecidos. Que é encanecidos? Eu estou ficando encanecido. Encanecido é derivado de cans. Cans se escreve C-A-S. A
forma usual é no plural. C-A-S com tio no A, cãs. Não confundir com feminino de cão, viu? Feminino de cão é cadela, cãs. Significa cabelos brancos. É disso que está e aparece na Bíblia. Senão as minhas cãs não descerão em paz à sepultura. É a palavra que Jacó diz porque ele estava velho no contexto do reencontro com José. Então o texto que eu li eu vou repetir até para ajudar a formar a ideia, né? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Ele está falando para Jó. E fechou aspas. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. O dogma, aqueles pressupostos. O pressuposto, ele é verdadeiro. Ele está tendo uma aplicação errada. Aguenta mais as pontas aí. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitados assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego. O que é isso? Sacrílego é que comete sacrilégio. Seria o mesmo que... É uma espécie de... É um sinônimo de blasfemo, né? Então, porque sacrilégio, cometer sacrilégio é blasfemar. É o mesmo que profanar. Então, se tem alguma coisa sagrado, a pessoa não é autorizada a tocar naquilo, e se vai falar daquilo de maneira jocosa, de maneira zombeteira, aí a pessoa está sendo sacrílega ou está cometendo um sacrilégio. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz, quem é o homem de Uz? Jó. Apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. O trato, o manejo das Escrituras, ele requer 2 fundamentos. Vou recorrer ao texto de Mateus capítulo 22, versículo 29, quando Jesus disse aos saduceus: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando Jesus disse isso, ele falou para pessoas, saduceus, que estudavam as Escrituras. Então, possivelmente, a Escritura da época era uma Escritura de Antigo Testamento, né? Então, possivelmente, eles dispunham ali do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, dentro da ordem da Bíblia como temos hoje. Não necessariamente dessa ordem, mas porque eram rolos, né? Cada livro era um rolo, não era um caderno organizado como a gente tem na Bíblia. Então eram rolos. Então é como se fosse, esse aqui é o rolo de um livro, aí aqui está o rolo do segundo livro, esse aqui está o rolo do outro, aí a gente deixa eles aqui, aí depois vem o outro aqui, bota de um lado para o outro e assim por diante. Mas isso já existia. Esse pessoal, os saduceus, eles estudavam as Escrituras. Aí Jesus usa esse termo, errais por não conhecer as Escrituras. Mas afinal, conhecia ou não conhecia? Se conhecia, por que Jesus está dizendo que não conhecia? Bom, tem uma saída pela filosofia que diz que conhecer, no âmbito da filosofia, significa que a pessoa precisa ser afetado. Então, isso até no inglês tem palavras diferentes para isso. O inglês usa
Quando a gente diz, estava no aeroporto esperando o avião, comecei a conversar com Aí conheci um casal, conheci uma família que estavam viajando de um lugar para outro lugar e começamos a falar, ele me contou umas coisas e tal, a gente vai usar o termo conhecer. No inglês, esse conhecer seria meet, mas no sentido que a gente traduziria com maior precisão como encontrar. O inglês faz diferença. E o conhecer fala know, to know. Então esse é o primeiro aspecto. Conhecer na filosofia no sentido de ser afetado. Daí também o eufemismo, o hebraísmo que tem na Bíblia, que quando o marido vai consumar o casamento na primeira noite, a Bíblia diz que o marido conheceu a mulher. Isso é aplicado no caso de Adão e Eva. Depois que Deus entregou Eva, Adão então conheceu Eva e ela concebeu e deu à luz a um filho. E também aparece no caso de José com Maria. E José não conheceu Maria até que ela tivesse dado à luz ao filho Jesus. E então José a conheceu depois. Aí se conheceu quer dizer que ele consumou o casamento. Então observe que tem esse aspecto. E no caso das Escrituras, então você tem dois fundamentos. Conhecer no sentido de fazer a hermenêutica correta, a hermenêutica adequada, ler e interpretar. Hermenêutica bíblica, interpretação é igual à interpretação bíblica. Fazer a interpretação adequada. Aí tem as regras de hermenêutica, enfim, que alguns aqui que já têm formação teológica sabem melhor do que a gente está falando. Mas é importante a gente repetir para as pessoas ficarem todos aí, vamos dizer, na mesma página. Esse é um fundamento. Ser capaz de ler, ser capaz de interpretar, podemos dizer até intelectualmente. Mas tem um outro fundamento. É ler as Escrituras e interpretar espiritualmente. Aí é que a coisa fica mais difícil. Porque Paulo escreve que o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o homem, ser humano espiritual, esse sim, discerne tudo e não é discernido pelo homem natural. Então, a Bíblia, as Escrituras, elas precisam ser reveladas espiritualmente também, senão não se completa. Uma pessoa que lê a Bíblia e se apoia apenas no intelecto, ela não vai tirar o melhor proveito da Bíblia. E ainda mais que quando mais de uma pessoa lê, as pessoas tendem a ter entendimentos diferentes. Ainda mais a Bíblia, que é um livro escrito em outra região, em outro tempo, há séculos atrás. Então fica tudo mais difícil. E até a gente tem uma passagem também que ilustra esse negócio de olhar e ver coisas diferentes. Nos dias de Moisés, haviam saído do Egito e Moisés manda 12 espias. Isso está relatado no livro de Números, capítulos 13 e 14. Moisés envia 12 espias, hoje a gente usaria o termo espião, pelo menos no português do Brasil, para espiar o que seria a terra prometida. Eles estavam recém-saídos do Egito, um de cada tribo. E eles vão lá. Todos viram a mesma coisa e regressaram. Todos viram como era a terra, todos viram que tinha gigantes, todos viram o tipo de fruto que tinha na terra, todos viram tudo e voltaram. Quando voltaram, 10 daqueles homens chegaram para Moisés e para o povo e disseram: olha, aquela terra é muito perigosa, tem muitos gigantes, nós seremos como gafanhotos, como insetos diante deles. Nós vamos perecer, vamos todos morrer. Aí, outros dois, Josué e Calebe, o Josué que dá nome ao livro, tá? O 6º livro da Bíblia, e Calebe, dizem: olha, nós trouxemos inclusive esse cacho de uva, a terra é muito boa.
E diz a Bíblia que eles trouxeram um cacho de uva que precisava de uma verga, imagine aí um cabo de vassoura com uma cacho de uva pendurado ali para transportar. Hoje a gente diria, era uva ou era banana, né? Pois é, mas diz que era um cacho de uva desse tamanho. E olha só como tem coisas boas. É a terra prometida, de onde emana leite e mel. E o nosso Deus poderá nos dar essa terra. Ele é poderoso. Mas não adiantaram as palavras de Josué e de Caleb, e a maioria do povo ficou com medo, ficou receosa, e aconteceu que Deus enviou então um dos primeiros castigos ao povo depois de saído do Egito. E disse, olha, vocês dessa geração não vão entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, porque não confiaram no Senhor. Mas o ponto é esse. Os 12 viram a mesma coisa o tempo todo. E quando é para externar o que viram, 10 defende de um jeito, 2 do outro. E a Bíblia é exatamente isso. Por isso Jesus falou para o saduceu, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. E nesse sentido, ele faz estar errando. Ele demonstra ter um certo conhecimento dos fundamentos de Deus, mas ele não está tendo o tempero espiritual para colocar aquilo diante de Jó, e por isso ele está cometendo erros. A síntese do capítulo 2 é que, diante do novo discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Capítulo 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Em seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Transcendência é o atributo de Deus de ser sublime, ser superior, ser todo-poderoso, ser onipotente, onisciente. Transcendência está muito acima do que qualquer ser humano pode ser. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Finitude humana, limitação humana. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele, Jó, havia pecado e que, por isso, Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas. Ele, Deus, era grande. Quimeras humanas, o que é isso? O escritor da revista está recorrendo a uma figura aí principalmente na mitologia grega que se usa isso, aquelas figuras que teriam cabeça de um, corpo de outro, rabo de outro e assim por diante. Quimeras humanas, aí seria você imaginar 5 pessoas, aí sai uma cesta. Essa cesta tem a cor da pele de um, mas o tipo de cabelo do outro, o modo de falar de um terceiro, o modo de andar de um quarto. É mais ou menos isso que ele quer dizer com quimeras humanas. Principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta, abre aspas. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, fecha aspas. A alma de Deus é um antropomorfismo, é a característica que aparece na própria Bíblia, da gente atribuir certos atributos, certas funções, certas coisas humanas a Deus.
Por exemplo, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então Deus tem um coração? Tem, Deus tem um coração. Segundo a Bíblia, tem. E esse coração então tem sangue, tem as artérias, até a artéria aorta e vai por aí afora. Eu sempre digo que o negócio é números, então não sou tão especialista assim não. Mas isso aí a Bíblia já não fala. Fala segundo o coração de Deus. Mas aí Deus tem um coração, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse coração é igual ao coração do homem. Olha, pode ter alguma semelhança e tal, mas se a gente quiser ir a fundo disso aí, não vai dar. A gente vai ficar em Deuteronômio 29. Capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas são para nós, mas as que não são, a gente tem que deixar para o dia que o Senhor a revelar. Então por isso que aparece esse termo aqui, a alma de Deus. Esse termo aparece também no livro de Jeremias. Eu, o Senhor, a minha alma, também está lá, aí no quadro. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas de caminhar de Deus com ele. É exatamente isto. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. A síntese do capítulo 3 é que, enquanto para Elifaz Deus não se importava com as quimeras humanas, para Jó, ele, o Senhor, caminhava com os homens. Concluindo, estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para Elifaz, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó contrapôs a Elifaz e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Jó defendeu sua própria integridade e comunhão diante de Deus. Ainda mais aqui nessa conclusão. Elifaz aplicou em Jó a teologia retributiva, que vem de retribuição. O que o homem semear, isso também ceifará. A lição demonstra que essa aplicação foi inadequada. Por que foi inadequada? E aqui vai algo que eu nunca falei e nunca ouvi. Para mim é de primeira mão essa revelação de Deus. Para você, não sei, fica entre você e Deus. Por que está sendo precipitado? Por que Elifaz está falando? Olha, o que o homem semear e também vai ceifar. Ora, semear e ceifar. Se você examinar algumas frutas, como fiz uma pesquisa, você vai observar que as frutas têm tempos diferentes para aquele primeiro ciclo de semear até brotar, crescer a árvore e dar o primeiro fruto. Tem sementes que produzem mais rápido e tem sementes que demoram mais. E tem caso, geralmente todas têm variações, algumas pequenas variações, mas no caso da pereira, a árvore que nos dá a pera, essa variação ela pode se dar no mínimo de 3 e no máximo de 10 anos. Olha que interessante. O que o homem semear, isso também se fará. Agora vem a questão, mas essa
colheita vai se dar em 3 ou em 10 anos. Isso se for a pera, porque se for um ou outro fruto, aí pode variar ainda mais. Observa só, quando Jó, naquele primeiro momento, a Bíblia diz que ele era um homem fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Foi a primeira lição nossa, que vai aparecer para você como lição 2. E que ele tinha 7 filhos, homens, e 3 filhas, e que faziam festas, faziam banquetes, que ele tinha 7.000 ovelhas, tinha 1.000 jumentos, próspero, um homem sábio. Você diz, mas ele já tinha colhido tudo. Aí é que está o problema. A melhor colheita de Jó ainda estava por vir. Jó perdeu todos os bens, até seus filhos pereceram, morreram naquela prova pela qual ele estava passando, já que a gente viu que teve a conversa de Satanás que pediu permissão de Deus para provar Jó. Jó perdeu tudo. E eu preciso falar que ao final Jó vai ter de novo mais 10 filhos. E aí a gente fazendo as contas aqui em casa, com auxílio aqui já que a Bíblia não fala se eles eram gêmeos e não aparecem muitos casos de gêmeos da Bíblia, a gente faz especulando aqui em casa que a mulher de Jó, na segunda geração, que ela teve outros 10 filhos, ela deve ter tido filho com mais de 60 anos. Ali os mais caçulas, os menores da segunda geração, da segunda leva, porque teve 10 que morreram, depois teve mais 10. E Jó ficou rico de novo e suas riquezas passaram a ser em dobro. Então, a melhor colheita de Jó ainda estava por vir. Alguém poderia dizer, não, mas já estava boa aquela primeira. Não, mas Deus queria dar ainda mais depois daquela prova. E nisso aí não adianta você dizer, não, eu preferia ter a primeira só e não passar por prova nenhuma. Não é assim que funciona. Funciona como Deus quer, não é como você prefere, não é como eu prefiro. E aí a mensagem para você que está passando por prova, passa por dificuldades, as pessoas não compreendem, só aparece pessoa para julgar, só aparece pessoas para colocar defeito. A sua colheita ainda não começou. Mas eu já tive momentos muito melhores, muito felizes, mas a sua melhor colheita ainda não começou. No caso de Jó, ele teve a segunda colheita, ou seja, voltou a ser rico, ficou ainda mais rico do que o primeiro momento. E depois disso, a Bíblia diz que ele morreu farto de dias. Ele entra para a história bíblica como um dos homens de Deus mais influentes, podemos dizer assim, que nós temos aí na história bíblica. E no nosso caso, no teu caso, que pode estar passando por prova, será que então o pastor está profetizando aí a doutrina da prosperidade, vou ficar rico de novo? Pode ser que você tenha tudo de novo que você perdeu. Pode ser que você tenha mais do que você já teve. Pode ser que não tenha, mas uma coisa é certa. Se você está em Cristo, no porvir, a vida eterna. Essa é a melhor colheita que nós vamos fazer, que todos nós que estamos em Cristo. Ainda podemos dizer aqui, só para fechar, também diante do discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema de Deus. Isso era o que estava em jogo. Foi esse o desafio que Deus aceitou fazer por meio de Jó. E por último, de fato, Deus é transcendente, ou seja, Deus é infinitamente superior ao ser humano. No entanto, o Senhor tem prazer em conviver com os humanos que buscam fazer sua vontade. E cá para nós, nem é tão difícil assim. Basta você buscar as misericórdias e a graça de Deus. Dá o like, comente, curte, compartilha. Lembre daquele desafio, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você já se inscreveu, consegue pelo menos mais um. Se conseguir mais é melhor ainda, né? Mas consegue pelo menos mais um. E quando a gente tiver dobrado esse número de inscritos aqui, eu vou dizer que a gente alcançou a meta e tudo bem. Não vai ser meta infinita, não. A meta é dobrar. Se cada um conseguir mais um, a gente consegue isso. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.
Amém!